Paz Deus, irmão Carlos César, como é que tá? Tudo bem? E aí, meu irmão, lembra dessa intimação aí, desse bilhete? Dá pra crer que eu tenho bilhete até hoje? Deus seja louvado, irmãos. Está aí o irmão Evilásio, que hoje é ancião na congregação cristã Peniel, mandando uma foto aí, né, do bilhete. E esta obra foi uma obra grandiosa que Deus fez na nossa vida aqui em Goiânia. E eu vou contar para vocês a obra do bilhete. Louvado seja Deus. Irmãos, há momentos na vida do homem, né, que o homem ele não ouve a voz de Deus. Há uma canção que fala que há momentos que Deus se cala. Uma canção muito bonita do grupo Voz da Verdade. Quem tiver oportunidade, depois ouça essa canção. E Deus, irmãos, na época da pandemia, havia se calado, porque as igrejas estavam fechadas, nós estávamos com a boca amordaçada, silenciados, né? Não podíamos conversar, se aproximar, pegar na mão, abraçar, dar uma saudação. O inimigo, ele demonstrou que ele tem o poder neste mundo, que ele está no comando do poder deste mundo. Ele demonstrou isso colocando em prática a quarentena. Todos foram obrigados a obedecer. Então foi um sinal, amados, que quem rege este mundo é o adversário. Ele está por detrás das coisas deste mundo, dos interesses deste mundo. É por isso que o homem de Deus, ele não cuida das coisas do mundo. Para isso foi deixado o político, né? As coisas do mundo é cuidada pela política. Aquele que é do céu, que é de Deus, ele cuida da casa de Deus, da igreja, cuida de almas. Foi assim que Jesus falou para Pedro: você era um pescador, mas eu quero fazer de você um pescador de almas e não de peixes. Então, vamos cuidar do que é do céu. E eu sedento, irmãos, da palavra, né? Naquela época, a gente preso em casa, as igrejas fechadas, e eu sedento de ouvir uma palavra, de buscar um alimento. Fui num aprisco diferente, né? Fui ali na Igreja Universal do Senador Canedo. Eram pouquíssimas igrejas que estavam com a porta aberta, que teve coragem de enfrentar mesmo. A Igreja Universal era uma delas, que ainda estava com a porta aberta. E eu adentrei ali com as minhas filhas num domingo para ouvir uma palavra, né? Para ouvir o que é do céu, irmãos. E ali eu ouvi o homem falando, sacrifício, usando a palavra de Deus, né? A fé de Abraão, porque Abraão sacrificou um filho, porque Abraão deu o melhor que ele tinha. E eu ouvindo aquela palavra, e ele pegou, parou a mensagem e usou para os dias atuais. Falou: se você tiver um dinheiro para comprar um pão e tiver um compromisso aqui no altar, uma oferta, o que você faz? Você compra o pão para o seu filho ou você traz a oferta para o altar, para a igreja, para Deus? E ali eu vi um homem dando testemunho, falou: eu tinha o dinheiro do pão para os meus filhos, e eu fui na igreja e dei o dinheiro pela fé. Deixei meus filhos com fome e Deus me honrou. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, só coisas materiais, irmãos.
Deus deu tudo para aquele homem. E eu saí triste, aborrecido de dentro daquela igreja. Falei, meu Deus, não foi isso que eu vim buscar. E as minhas filhas sem compreender, pai, eu gostei. Falei, não, vocês não entendem ainda. Vocês vão entender um dia. Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, para te dar casa, para te dar carro, não. Foi para você ser salva. E ali eu peguei minhas filhas, mano, num domingo de dia, eram as 11 horas da manhã. E comecei a dar volta, passear ali pelo Senador Canedo. E o primeiro setor, que é ao lado da Vila Pedroso, setor Castro, primeiro setor ali do Senador Canedo, eu entrei numa rua, vamos dar uma volta, vamos ficar andando de carro, né? A minha filha chamada Karine viu, pai, olha lá, congregação diferente. E eu olhei, congregação diferente, como assim? Aí estava lá, Congregação Cristã Peniel. Eu falei, é mesmo, olha só. Parei o carro ali, irmãos, né? E Deus falou no meu coração, este é o lugar aonde você vai ouvir a minha voz. Glória a Deus, irmãos. E eu comecei ali a se aproximar daquela igreja. Antes de ir para o trabalho, eu passava lá e nada da igreja está aberta. Por umas 2 vezes eu fui lá, né, durante o horário de culto e nada da igreja está aberta. E Deus falou, escreve um bilhete. E eu escrevi um bilhete, irmãos. Foi meu nome, eu sou Carlos César. Gostaria de saber os dias de culto nessa igreja. Gostaria de participar, de assistir um culto. E sou ex-membro da Congregação Cristã no Brasil. Deixei o meu nome e o meu número de telefone, irmãos. E o ancião Evilásio, que na época era músico, ele foi lá cuidar da parte de limpeza dos talão da igreja para pagar. Foi lá cuidar da casa de Deus, né? E lá no átrio da igreja, né? Lá na varanda, na entrada estava lá o bilhete. Glória a Deus, irmãos. Aquele irmão ali juntou um saco para colocar ali, né, os lixos e pega o bilhete. E ele já ia jogando dentro do saco, irmãos. E Deus mandou o seu servo lá e pegou o bilhete na mão. E esse irmão me ligou. As coisas de Deus, irmãos, é mistério. Eu queria ouvir a voz, então eu estava no YouTube ouvindo as pregações do irmão Santim. Na época, né, que eu era da congregação, gostava demais de ouvir esse irmão. Onde o irmão estava, ia atender uma missão, ia atender um batismo, uma santa ceia, eu ia também. Anunciava no relatório, o irmão Santim vai atender lá no Jardim Marilisa. Eu me deslocava de ônibus. O irmão Santim vai atender no Garavelo. Lá eu estava, não para ver o homem, mas o dom, irmãos. Eu nunca vi, para falar para vocês, um dom como o desse irmão aqui em Goiás, irmão. Nada comparado com o que Deus fazia ali. Esse irmão foi usado por Deus demais na congregação cristã no Brasil, mas o inimigo preparou uma cilada, né? Porque o ciúme, o ministério, eles não estavam felizes de ver a igreja cheia, de ver gente do lado de fora. Não, o inimigo não quer isso, não quer ver pregação, né? Não quer que o anjo entre na igreja, não quer ver um calamaná, um aleluia, um glória, não, irmãos. O inimigo quer ver a igreja morta, todo mundo calado, cabisbaixo. É isso. E ali o inimigo preparou e tirou. O irmão renunciou. E eu tinha esse desejo de saber por onde esse irmão andava, né? Já que eu não estava mais ligado na congregação. Quando eu ia de vez em quando, irmão, lembra do irmão Santinho? Eu falei, esse irmão aí tá morto, esse irmão aí morreu, esse irmão aí
pecou, né? Virou contra a obra, perdeu a graça. Era isso que eu ouvia. E ali eu deixei o bilhete, irmãos, né? E Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida, né? Hebreus fala que a gente tem que honrar os vossos líderes. E eu não me canso de dizer isso. Deus colocou o irmão Evilásio para encontrar o bilhete. E Deus cumpriu o desejo do meu coração, irmão. Eu que acompanhava pelo YouTube as pregações antigas do irmão Santim, dos maiores pregadores da CCB, dos anos 90 aos anos 2000. Deus enviou esse homem na minha casa, pessoalmente, irmãos. Por quê? Olha a obra, olha o caminho que Deus tomou. Quando o irmão Evilásio encontrou o bilhete e entrou em contato comigo, eu conversando com o irmão Evilásio, falei, irmão lembra do irmão Santim? Não lembra? Eu falei, irmão, demais da conta. Eu falei, pois é, irmão, queria tanto saber por onde que esse irmão anda, se ele está vivo. Eu falei, irmão, Deus é tão maravilhoso que isso é uma obra de Deus na sua vida, esse bilhete. E olha o que o irmão está falando para mim. Irmão, Deus vai cumprir o desejo do seu coração, porque o irmão Santinho é presidente desta obra. Irmãos, Deus preparou assim. Logo o irmão Santinho veio dentro da minha casa, pregou por quase 2 horas, coisas que só eu e o céu sabem. Coisas, irmãos, que é só o espiritual que vai compreender. Coisas que estão guardadas dentro do meu coração, que ainda vai se cumprir. Então, jamais, irmãos, eu posso esquecer desta obra. Jamais, irmão. Grandes obras. Deus usou o irmão Evilásio tremendamente para me abençoar, né? Materialmente. Esse irmão é um grande servo de Deus, é um anjo, irmãos, nesta obra. Então, a congregação cristã Peniel está de parabéns, está no caminho certo. É a palavra que se cumpre, irmãos. Quando foi que nós te ajudamos, Senhor? A quando um desses fizestes a mim. Alimenta, reparte o pão, a roupa. Isso se cumpre lá, irmãos, na congregação cristã Peniel. Se cumpre lá. É o amor de Cristo. Então essa foi a obra que Deus fez. O irmão Santinho esteve dentro da minha casa, profetizou na vida das minhas filhas, na minha vida. E é eu que sou uma mula empacada, irmãos. Assim como ele falou comigo. Uma mula empacada és tu. E isso se cumpre mesmo. Amém? Mas, amados, como a força que uma mula tem, eu tenho também. E a teimosia, né? Quando ela empaca, ela não anda. Estou aqui travado, né? Mas Deus, assim como um anjo apareceu para Balaão, Deus também vai aparecer e vai fazer uma obra e vai desempacar esta mula. Então, irmãos, eu tenho que agradecer a Deus por essas obras, né? Por esse irmão aí, Evilásio, que falou aí. E só bênção, amados, né? Então agradeço a Deus por essa grande obra, pelo Ministério Congregação Cristã Peniel. Quem tiver oportunidade, vá lá conhecer, irmãos. Lá no Parque Flamboyant. A paz de Deus, a paz do Senhor. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.